bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bill. Estamos trabalhando com a prova do Enem 2023, caderno cinza, e a questão é a 110. O descarte de detergentes comuns nos esgotos domésticos ocasiona a formação de uma camada de espuma que impede a entrada de oxigênio na água. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Importante assinalar isso aqui, ocorrendo assim um desequilíbrio ambiental nos rios. A fórmula a seguir representa a estrutura química de um tensoativo presente na composição de um detergente não biodegradável. O que é o tensoativo, tá? Ele diminui a tensão superficial, certo? E ele é formado por uma parte apolar e por uma parte polar, certo? Então tá aqui a estrutura química, o tensoativo não biodegradável. E quando ele fala da espuma, ele está falando dessa espuma aqui, né? Que aparece na parte superior lá, rios, lagos, açudes e etc. Tá? Que composto é esse aqui? Esse aqui é o alquil, né? Por essa cadeia aqui. O benzeno, né? O benzeno aqui. Sulfonato, né? Sulfonato. E o sódio aqui. Não linear porque tem essas ramificações, tá, gente? Tem essas ramificações aqui. Ok? Vamos revisar um outro item importante aqui. Falando de detergente, né, e o papel dele, e o fato do detergente ser tensoativo, é bom, esse aqui é um experimento de laboratório, tá? É fácil de fazer, aqui nós temos água, né, que é polar, aqui nós temos óleo apolar, eles não se misturam por essa diferença, um é polar e o outro é apolar, tá? E o óleo está na parte superficial porque é menos denso, tá? Então, depois de colocar o detergente, olha que, claro, colocaram uma substância com cor para a gente observar o que acontece com a água e o óleo, tá? Então, as partes polares do detergente vão se unindo com a água, certo? E as gorduras vão aderindo ao detergente, formando, parece uma mistura homogênea, mas é uma dispersão coloidal, né? Por essas justificativas que eu coloquei aqui à direita. Um experimento fácil de fazer na escola. E falando de tensoativo, né, parte polar e parte apolar, é bom a gente identificar, né? Então essa parte aqui com carga, né, carga negativa e carga positiva, é a parte polar. Essa parte aqui, certo, da cadeia carbônica, de ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio, é a parte apolar. Então, esse nosso detergente aí, o nosso tensoativo não biodegradável, é um composto anfipático, que significa que ele tem uma parte polar e uma parte apolar, certo? Também chamado de anfílico, ok? Muito bem. Agora, como formamos, como é que nós produzimos os sabões? Bom, os sabões, eu vou falar dos sabões e depois eu vou falar dos detergentes. Nós temos aqui um triglicerídeo, que pode ser um óleo ou uma gordura, então eu vou colocar aqui óleo, tá? Então nós temos o óleo, ele vai reagir, né? Essa aqui é uma ligação éster, certo? Essa aqui é outra ligação éster do nosso triglicerídeo. Essa aqui é outra ligação éster do nosso triglicerídeo. Vai reagir com soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, né? E vai formar três moléculas de sabão. Ó. Uma, duas, três. E regenera o nosso glicerol. Então, para fazer sabão, é preciso de óleo ou gordura e soda cáustica, tá? O interessante é que qualquer um pode fazer isso, certo? Tem muitas receitas aí na internet para fazer sabão caseiro. Agora vamos para o detergente. Bem, e o detergente, tá? O detergente, então, deixa eu pegar uma caneta aqui, tá? Se usa, então, o ácido sulfônico, certo? E eu vou dizer para vocês aqui, ó, que essa parte aqui, ó, a indústria petroquímica fornece em grande quantidade, tá? Então essa parte aqui, a polar, é fornecida pela indústria petroquímica, certo? Precisa de uma base inorgânica também, tá? E nós vamos ter o nosso sal de ácido sulfônico com essa parte aqui, tá? Polar, e essa aqui, a apolar, certo? É assim então que se prepara isso industrialmente, o detergente. Então, quero dizer o seguinte, tá? Lembra do nosso experimento ali que nós falamos? Tá aqui a nossa emulsão, tá? Então, essa emulsão
é uma dispersão coloidal, como nós falamos, tá? E o detergente, então, é um emulsificante. E como é que fica isso lá na. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Como é que funciona isso? Então tá aqui o nosso a nossa molécula de detergente, né, com a cabeça polar, que é hidrofílica, tem afinidade com a água, né, e a nossa cauda apolar, certo? Essa parte aqui é hidrofóbica, ou seja, não se mistura com a água, e essa aqui se mistura com a água. Agora observem aqui, ó, a parte polar está na parte externa, em contato com a água. Então, a parte apolar, ela está aqui pelo centro, com o contato com as gorduras. Então, qual a função do detergente assim lá dentro? Então, vai capturando as moléculas de gordura e de óleo, certo? Vai capturando, certo? E carregando, né? Carregando. Ou seja, vai fazendo o transporte. Então, quando a gente coloca o detergente lá na esponja, certo? E começa a passar lá no prato, na louça, tá? Aquelas gorduras vão sendo carreadas pela água. Então, a gente, depois de passar o detergente, a gente coloca na água e tudo aquilo sai. Então, o detergente, presta atenção, serve para suspender óleos e gorduras. Melhor dizendo, serve para suspender moléculas de óleos e gorduras, certo? Então, aqui, essa parte aqui, essa parte aqui, ó, vai se encarregar de se ligar aos óleos e gorduras. Essa parte aqui, que é a parte polar, então vai se conectar com as moléculas de água, certo, gente? Então estamos vendo que a micela é um composto coloidal, certo? Da emulsão depois que o detergente é aplicado. Muitos produtos da indústria farmacêutica, cosmética, produtos de limpeza, shampoos, são emulsões. Qual é a vantagem? A vantagem é que se usa a água para transportar produtos oleosos ou gordurosos, justamente pela parte polar desse produto, do emulsificante. Vou falar um pouquinho de sabões de detergente. O sabão, então, é um sal de ácido graxo, tá? O ácido graxo, então, ele aqui era um ácido carboxílico, tá? Essa região aqui era um ácido carboxílico, certo? Essa parte aqui é uma parte negativa e é um tensoativo aniônico, porque tudo isso aqui é ânion. Olha só, gente, tudo isso aqui é ânion, certo? Então é um tensoativo aniônico. O sabão é miscível, muito miscível na água, e ele é biodegradável também, o sabão. E o sabão demora em torno de 24 horas para se degradar. Então ele funciona muito bem. Vamos falar dos detergentes agora. Aqui nós temos o alquilbenzeno sulfonato de sódio não linear do nosso exercício, tá? E aqui nós temos o alquilbenzeno sulfonato de sódio linear. São dois detergentes. E a pergunta, ela diz o seguinte, olha só, não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. E essa molécula aqui, ó, não linear, ela é ramificada, tem as ramificações aqui. Então, micro-organismos como bactérias, certo? Elas vão conseguir degradar esse detergente aqui, mas não degrada esse aqui. Vamos para as alternativas, certo? Qual modificação química na estrutura desse tensoativo tornaria um detergente biodegradável? Letra A. Retirar a parte polar da molécula. Olha, não, pois a parte polar é que vai interagir com a água e vai suspender as gorduras. Vai se ligar com as gorduras e os óleos e vai suspender para poder carrear. Então, retirar a parte polar não resolve a questão. E o carreamento do óleo e da gordura não está em jogo aqui, tá? A parte de biodegradável é se é capaz ou não de quebrar moléculas ramificadas. Outra coisa, as ramificações elas vão permanecer, então não vai resolver. Letra A, então, está incorreta. Letra B, eliminar as insaturações do anel aromático. Bom, as insaturações elas são menos estáveis, vai diminuir a reatividade, mas não altera a parte polar. Outro detalhe, tá? E também não mexe na parte ramificada da cadeia. Então, a letra B não vai resolver a questão. Trocar o grupo aniônico por um grupo neutro. Olha só, esse aí, tá? Essa aqui é a parte polar, tá? Então, é um ânion porque a partir do oxigênio, tá? Toda essa estrutura aqui, certo? Faz parte do ânion. Então, por isso que é um tensoativo aniônico. Então, essa parte aqui tem polaridade. Eu vou reduzir a polaridade, certo, gente? Vou reduzir a polaridade. Perde a polaridade, a miscibilidade em água e não vai ter a chance de carrear a sujeira, certo? Então, trocar por um grupo neutro não vai resolver. Letra D. Alterar o grupo aniônico por um grupo catiônico.
Olha, a alteração ela pode ser feita, tá? Então vai manter a polaridade, mas só que agora com carga positiva. Mas não resolve a questão da cadeia ramificada. Então, olhando aqui o nosso grupo aniônico, tá? Então, desculpe, o nosso grupo catiônico, a partir daqui, tá? A partir daqui é uma cadeia longa, né? Aqui, ó, 14 unidades, né, de CH2, uma cadeia longa e tudo isso aqui é cátion. Então, é um tensoativo catiônico. E ele também é polar porque aqui tem carga negativa e aqui no nitrogênio tem carga positiva. Então, eu só troco o ânion pelo cátion, mas permanece a polaridade, mas não resolve a questão chave, né, do problema, que são as moléculas ramificadas que não são degradadas pelos micro-organismos. Então a letra D está incorreta também. Letra E. Modificar a cadeia carbônica para a cadeia normal, linear. Então essa é a resposta correta do nosso exercício. Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!